Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 150. O Salmo de número 150 é um salmo em que ele começa com a palavra aleluia e encerra com a palavra aleluia, propositalmente. E a palavra aleluia é importante ser destacada que ela é a combinação de duas palavras. O verbo halal, que significa louvado seja, e a regressão da palavra Yahvé. Ou seja, quando você fala louvar, aleluia, está falando louvado seja Deus. E o Salmo de número 150, ele começa dizendo, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus, nesta manhã, Senhor, nós abrimos mão do descanso para que possamos estar aqui, única e exclusivamente para prestar um culto perfeito a Ti. Pai querido, nesta manhã queremos invocar a Tua graça, a Tua presença sobre nós, nesse lugar, Senhor. Vem falar aos nossos corações, vem preparar esse momento, Senhor. Vem preencher, ó Pai Santo, esse lugar, as casas, com a Tua graça, com a Tua presença, ó Pai. Que nós possamos sentir o doce perfume da Tua presença ao nosso redor, Senhor. Ó Deus amado, nós queremos entregar esse culto a Ti, queremos ofertar esse culto a Ti. Por isso, recebe esse nosso louvor, essa nossa adoração, é o que te pedimos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nesse momento vamos estar louvando a Deus com um cântico, preparando os nossos corações para o momento do perdão, que nós vamos entrar no momento de confissão a Deus, mas antes disso é necessário estarmos louvando a Deus, entregando a nossa vida ao Pai. E com isso eu quero convidar o nosso irmão Wagner, que vai estar nos ajudando nesse momento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor que nós vamos estar entoando é ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, mostra um momento muito especial entre Moisés e Deus. Êxodo capítulo 3. Ele é um momento em que Moisés estava trabalhando, no momento do seu trabalho normal, e naquele momento ele teve a oportunidade de se encontrar com Deus. Êxodo capítulo 3 mostra a maneira como nós devemos estar na presença do Senhor.
Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amados, esse é o momento que nós temos para colocar as nossas vidas diante do Senhor. É necessário remover as nossas sandálias, é necessário remover aquilo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Independente do pecado, do erro, independente das faltas, esse é o momento que o Senhor separou. Liturgicamente, pedagogicamente, o Senhor se prepara esse culto de propósito, com louvor no início, para interromper aquela preocupação que nós estávamos quando saímos de casa e agora estamos completamente envolvidos com o nosso Deus. Esse é o momento que o Senhor espera que nós venhamos a reconhecer a nossa pequenez, as nossas falhas e a nossa total dependência dele. Feche seus olhos e faça desse momento um momento de confissão a Deus. Pai eterno, nesse dia, ao chegar na tua casa, nós reconhecemos o quanto somos falhos, fracos, pecadores e o quanto precisamos infinitamente das tuas misericórdias. Pai querido, ao longo dessa semana que se passou, pecamos por pensamentos, por palavras, por atos, pecamos, ó Pai, e nos distanciamos de Ti. Pai querido, fizemos coisas que o Teu coração, Senhor, se entristece. Mas ao encontrar na pessoa de Moisés um desejo ardente de ver a Ti, nós estamos aqui, ó Pai, com igual sentimento de ver, ouvir, sentir a Tua presença em nós, ó Pai. Mas nós sabemos que devemos fazer como Moisés. Remover as sandálias, remover o pecado, remover aquilo que nos afasta de Ti. Por isso, nesse momento, Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas e aceita o nosso pedido de perdão. Lava-nos completamente, purifica-nos e derrama sobre nós a Tua graça. Desça sobre nós, ó Pai, a Tua unção. Fala conosco através de louvores que estaremos prestando a Ti agora, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos em nome poderoso de Jesus. Amém. Amados, nesse mesmo Espírito que estamos aqui, vamos estar louvando a Deus nesse momento. Vamos estar engrandecendo esse Deus maravilhoso nesse momento. Aqueles que puderem estar de pé, vamos ficar de pé e juntos vamos estar celebrando esse Deus maravilhoso em nosso meio, junto com o nosso irmão Wagner. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? O primeiro louvor para essa manhã, meus irmãos, ele fala: Deus de aliança, aleluia. Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Aquele que começou a boa obra na sua vida, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, Ele é fiel para completar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos tão sensíveis para
um Deus que Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E pode ter certeza, a palavra dele vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente da sua luta, independente do que você esteja passando, as promessas do Senhor vão se cumprir. E o outro louvor que nós vamos estar nessa manhã, ele fala: neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente, o teu toque no meu coração, e fala: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. O Senhor está inclinando os ouvidos ao teu clamor nessa manhã. Você que está aqui conosco e você que está também nos assistindo, pode ter certeza, o Senhor está inclinando os ouvidos para você nessa manhã. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Vou me entregar totalmente. O teu toque, abriu os olhos do meu coração. Eu posso te enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais uma vez, neste lugar, vamos declarar que tu és real. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque, abriu os olhos do meu coração. Eu posso te enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia na presença. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, meu irmão, aleluia, minha irmã. Nesse lugar, a presença do Senhor é real. Ele é a nossa porção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra fala que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Então nós vamos estar cantando esse louvor por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és
Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Que sejamos, meus irmãos, minha querida, gratos ao Senhor. Porque até aqui, você está aqui hoje, aleluia, você está nos assistindo, e até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, Grande coral. por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Bateria. te agradeço. Amados, esse é o momento que nós temos para continuar louvando a Deus com as nossas ofertas. E a palavra de Deus ela é muito clara quando Salomão ele orienta o seu povo no que tange a adoração a Deus com as nossas ofertas. A expressão que a gente encontra em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens. O verbo honrar na linguagem de hoje, se você for procurar na Bíblia, na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica, você vai encontrar o verbo adorar. Adore a Deus com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Honrar a Senhor, ela se faz também através das nossas ofertas. Ela também se faz através desse ato, não somente louvando, mas é uma maneira, mais uma maneira pela qual a gente expressa essa nossa adoração a Deus. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, traga ao altar do Senhor a expressão da sua adoração a Deus liberalmente nesse momento. É o que pedimos, vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando com um hino também de gratidão. Amém. Ele fala, conta as muitas bênçãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele tem sido fiel na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos de
experiência de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerá. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos, quantas são Recebidas. recebidas da minha mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quando Deus já fez. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento de podermos expressar também a nossa adoração a Ti através das Tuas ofertas. Não permita que venha faltar nada em nossos lares, ó Pai. Faça com que esses recursos se multipliquem para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Abençoa os administradores da igreja, ó Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa a cada um que te pedimos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Por isso, amados, temos alguns avisos para dar. Que o reverendo Elias não se encontra hoje aqui, está lá na Escola de Missões de Teresópolis, pegou esse frio todo lá, mas eles estão lá numa reunião com delegados do concílio no ano que vem, estão definindo alguns assuntos, algumas estratégias que vão ser levadas e como organizar todo esse processo. É cansativo, é longo, então tem mais ou menos quase 50 pastores lá, juntos, reunidos. Então ele não estará aqui nem agora, nem à noite, ele estará conosco. À noite, às 18 horas, estaremos aqui, firme e forte no culto, e para podermos celebrar a presença de nosso Deus em nosso meio. As células dos jovens continuam nas sextas-feiras e a gente está querendo ampliar isso mais. A partir de outubro, a gente vai começar a nossa célula de casais. Então, não agora em setembro, mas em outubro nós vamos começá-la. E a gente vai ver como é que vai ser a dinâmica aqui nessa igreja. Cada local é diferente, né? Cada local ela tem uma cultura peculiar de cada igreja, isso é normal. A gente está entendendo ainda como é que vai ser feito, mas a partir de outubro, logo no início, nesse final de semana de outubro, a gente vai fazer essa célula de casais, com certeza com temas que são extremamente relevantes para o nosso dia a dia, que a gente vai estar trazendo. É importantíssimo os casais estarem participando diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu queria, nesse momento, antes da mensagem, queria convidar aqui a Daniela da Batista, não sei se é Daniela ou Daniele, que vem aqui ao altar. Ela vai estar compartilhando um testemunho que aconteceu na vida dela e isso é bom para edificar a vida dos irmãos e irmãs. A paz, igreja. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, assim como Ele tem abençoado a minha, né? Eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, né? Ao decorrido do dia que começou do dia 19 do mês passado para cá, né? Foi uma coisa assim que aconteceu de uma hora para outra. Eu fui acusada, eu tive uma suspeita de que algo eu fiz e fui parar nas emergências da vida. E o que aconteceu foi o seguinte: através dessa suspeita, dessa infecção, foi descoberta assim, uma anemia muito grave, né? Uma anemia muito grave, onde os médicos ficavam muito assustados e passaram uma injeção. Quando eu fui para aplicar essa injeção, uma médica se recusou a aplicar a injeção porque eu estava num estado absurdo. E quando eu cheguei no hospital onde eu costumo me tratar, o médico veio e falou: essa moça tem que se internar urgentemente. Eu passei 12 dias no hospital. E
eles me deram um remédio para dormir. Quando fui no dia seguinte, o médico geral, porque eu me trato no hospital, os irmãos com certeza conhecem, né? É o Gafre Guiri, na Tijuca, é um hospital universitário. O médico geral me chamou e disse, não sei como a senhora estava andando com essa ferritina. A gente sabe, né? Nós sabemos porque nós temos fé. Aí ele veio para mim e falou, mais um dia que a senhora ficasse em casa, a senhora não estaria mais viva. Ele me disse isso porque eu só queria ir embora, imagina, né? E eu disse para ele, como? Porque a senhora está com uma anemia muito rara e nós vamos ter que investigar. E na verdade a gente não está investigando, né? Que eles teriam que ver, não é câncer, não é isso, não é aquilo, de onde é que sai. E eu tenho tomado ferro e tenho feito isso assim, mas o que eu tenho que dizer para os irmãos, além de tudo isso que Deus, né, está fazendo? E como eu disse para os irmãos, eu fui bater na emergência, nós estamos com uma doença no nosso país contaminosa, né, que a gente sabe que se a gente toca numa mesa, a gente pega. E eu entrei no hospital, saí do hospital, eu fiz exame, né, porque eu fiz os 3 exames, eu não peguei a doença. Então, a gente sabe que o nosso Deus estava cuidando de mim. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos do que aconteceu? Eu passei esses 12 dias lá, eu notei algo que Deus mostrou para mim muito importante. Eu nunca fui cuidada. Eu nunca fui cuidada humanamente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E Deus precisava mostrar para mim que Ele sempre cuidou de mim espiritualmente. Ele sempre me deu tudo. Eu sempre tive trabalho. Eu nunca passei fome. Mas humanamente, a gente não é cuidado porque nós vivemos em ansiedade. A gente não para Deus cuidar da gente. Aí eu acordava às 5 horas, tinha uma enfermeira com um negócio no meu pulso. Aí toda hora, aí vinha a bandeja de comida na minha mão. Aí passava um nutricionista. Eu, puxa, eu não faço nada. Mas por quê? Porque a gente não para ver o cuidado que o nosso Deus tem com a gente. Eu nunca parei para ver o amor que Deus tem pela minha vida, no completo. Então, assim, qualquer um poderia dizer, você serve um Deus, Ele não poderia evitar isso. Meu Deus pode muito mais. Mas eu precisava ver com os meus olhos o cuidado e o amor que Deus tem por mim. E mais que isso, aquelas pessoas que estão ali, elas também estão a serviço de Deus. Né? Para cuidar não só de mim, como de outras pessoas. Eu vi pessoas perdendo vida, eu vi tudo isso, mas eu estava sendo cuidada pelo meu Deus. Né? E eu quero glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele nos ama. Em meio, mais uma vez eu vou repetir, em meio a uma doença infecciosa no país, onde nós não podemos trabalhar, nós não podemos estudar, nós não podemos fazer nada. Né? Eu tive uma vaga no hospital, eu entrei e eu saí, sem me infectar. E eu estou sendo tratada, sem me infectar. Esse Deus, Ele é um Deus tremendo. Eu glorifico a vida dEle, eu louvo, eu oferto Ele com amor, eu faço tudo que eu puder por esse Deus, independente de onde eu estiver. Amém? E eu deixo isso para os irmãos, né, como um legado. Amém? Vamos orar pela Dani. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu manifestaste a Tua graça sobre a vida dela, Senhor. Tu esteve presente naquele hospital, nas pessoas dos médicos, dos enfermeiros, dos nutricionistas, as pessoas que estiveram ao redor dela ali. Tu se manifestaste através delas, ó Pai, para que ela hoje pudesse dar esse testemunho na certeza que Deus tem cuidado da vida dela como Ele cuida das nossas vidas. Pai, toma a vida da Tua filha, continue manifestando a Sua graça sobre ela, para que ela continue testemunhando o Teu amor para conosco. Te pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Maria. Amados, Deus tem seus planos e a maneira como Ele age
em nosso meio. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. 4, versículo. Perdão, capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. Gênesis 5, 24. Um versículo só. E a passagem diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos dias de hoje fala aos nossos corações. Prepara as nossas vidas, prepara os nossos corações para ouvir a boa semente da tua palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, muitas vezes nós, ao longo desses dias, desse momento, nós temos andado preocupados com as circunstâncias, com as coisas que têm acontecido ao nosso redor. A gente tem visto algumas coisas que são praticamente impensáveis há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje em dia a gente tem visto noticiários que são verdadeiras aberrações e a gente começa a perceber onde é que tudo isso vai parar. A gente começa a ficar preocupado quando a polícia é proibida de subir os montes, os morros. A gente fica preocupado quando as pessoas que são declaradamente culpadas por um crime de homicídio estão livres. A gente vê cenas de recursos financeiros que foram destinados para salvar vidas estão sendo utilizados para luxúria. E no meio desse caos, a gente fica preocupado. Eu falei, meu Deus, que tempo é esse? O que a gente mais escuta, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós, como servos e servas do Senhor, nesse mês de agosto, eu tenho trabalhado um tema que tem sido, nesse mês, importante para a nossa caminhada, que é ser discípulo. E como é ser discípulo num ambiente tão adverso como esse que nós estamos vivendo? Como é ser discípulo num ambiente em que a gente olha ao nosso redor e muitas vezes a gente não vê uma luz no final do túnel? Esse texto é um texto que me chama a atenção porque ele, em poucas palavras, fala de um homem que quase não apareceu na Bíblia, e quando ele aparece, ele é arrebatado, é levado à presença de Deus diretamente. Andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Esse homem ele foi relevante na sua sociedade, ele foi notório na sua comunidade, na sua sociedade, porque o registro que a gente encontra aqui é que ele era reconhecido pela maneira como ele andava. As pessoas o reconheciam, lá vai um homem que anda com Deus. As pessoas ao redor dele reconheciam, ali está um homem que anda com Deus. Por onde ele passava, as pessoas o reconheciam. Era esse homem. Se você for passar os olhos na Bíblia, descendo um pouquinho mais, no capítulo 6, no versículo 9, você vai encontrar aí a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Dois personagens marcados pela sua sociedade, pela a maneira como eles andavam. Eles eram homens reconhecidos pelos seus pares como um homem que andava com Deus. Muito bem, se Enoque e Noé eram homens que andavam com Deus, como eu faço para ser reconhecido como discípulo do Senhor, como um homem que anda com Deus? Essa é a pergunta que eu me faço. E estudando, meditando na palavra de Deus, o Senhor começou a mostrar a maneira pela qual a gente vai alcançar esse objetivo.
Abra a palavra do Senhor no Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, versículo 1. Mantenha sua Bíblia aberta. Gênesis 17, no versículo 1, ele fala o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui ele encontra a primeira maneira pela qual nós podemos andar e ser reconhecido como um homem que anda com Deus. Andar com Deus implica em, primeiro, sinceridade. Para que o mundo olhe para mim e reconheça que eu sou um homem que anda com Deus, eu tenho que ser sincero. Sincero para com o próximo, sincero para com Deus, sincero para comigo mesmo. Isso não é fácil de ser alcançado. Então, como é que a gente pode ser uma pessoa reconhecidamente sincera? Eu preciso recorrer na história. E a história nos ensina como podemos ser uma pessoa, para ser mais preciso, no tempo de Alexandre o Grande. 3º século antes de Cristo. Alexandre o Grande foi um grande dominador, marcado pela sua genialidade na maneira como ele administrava as terras conquistadas. Ele era um homem de 33 anos, com 1,60 m de altura, baixinho. Ele vivia numa cidade que tinha o seu nome, no norte do Egito, chamado Alexandria. Nessa cidade, Alexandre o Grande, ele desenvolveu inúmeros planos para expandir o seu domínio e mantê-lo sob a sua tutela. Como ele fez isso? Através de pavimentação. Pavimentação, construção de estradas. Quando eu trabalhei em Angola, eu trabalhava numa empresa que fazia estradas. Construímos uma estrada que ligava Quibacha com Boloquinha. Mas um colega angolano sabe onde é que fica. Um pouquinho mais ao norte de Luanda, tínhamos obra ali em Quibacha e tínhamos obra em Lobito, mais em Uambo, mais naquela região do sul. Então, 2 frentes de trabalho que nós tínhamos. E essa estrada de 34 quilômetros passava pela meio da selva. Então, antes de nós começarmos a obra, é necessário pagar o Ministério das Minagens para tirar as minas remanescentes da guerra, foi até 2002. Aí removemos as minas, aí vieram os tratores para poder liberar o espaço pelo caminho que o topógrafo determinou. Então, tínhamos um profissional que dizia: o caminho vai ser por esse aqui. Uma vez limpo a terra, tirado as minas, começou a fazer as obras de pavimentação. Qual é a vantagem para Alexandre o Grande a pavimentação no seu domínio? Quando a gente analisa, naquela época, eles tinham carros e cavaleiros e cavalos, que eram o meio pelo qual os soldados se locomoviam. Ele fez o seguinte: ele fez estradas planas, pavimentação, planas e largas. Quando você está na estrada dirigindo e o piso, a pavimentação, ela é perfeita, como o Brasil está fazendo agora várias obras ao longo do Brasil inteiro, pavimentando inúmeras estradas, ampliando as estradas, o que você aumenta? O que acontece com as cidades que estão no entorno dessas estradas? Se eu tenho uma estrada boa, eu tenho um fluxo maior de carros transitando, com mais segurança, e eu posso andar com mais velozes. Na Inglaterra, as estradas de alta velocidade chamam motorway. Então você chega a 150, 180, na Alemanha 200 km mole, sem limite de velocidade. Então você tem que andar rápido, porque as pistas são maravilhosas, você pode dirigir à vontade. Quando Alexandre o Grande ele conquistava uma cidade e fazia pavimentação, você aumentava o fluxo de estrangeiros naquela estrada. E o que acontecia nos vilarejos que estavam na beira das estradas? Eles tinham seus comércios. E os seus comércios, os artesãos, trabalhavam construindo o quê? Naquela época que era muito comum, vasos de barro. E na construção dos vasos de barro, é necessário você ter um forno e ter um tempo de cozimento. Todos nós que fazemos bolo em casa, a gente sabe.
Não adianta você aumentar o fogo para fazer o bolo mais rápido, porque ele vai queimar. Da mesma forma é o vaso. Ele tem um tempo e uma temperatura certa para poder cozer e estar pronto para ser vendido. O que aconteceu? Gente, a demanda está sendo maior do que a oferta. Tem mais gente procurando vaso, porque aumentou o número de gente, porque a estrada está maravilhosa. Vamos fazer mais vasos. Aumenta o fogo aí. Aí botavam lenha, botaram o vaso quando saía do forno, saía rachado. E sair rachado, eu falei, e agora? Já era, vamos jogar fora? Não, peraí. Não podemos desperdiçar, vamos aproveitar e vamos vender também. Mas vamos fazer o seguinte, aqueles vasos que saíram perfeitos, vamos colocar separados e vender. Cada um R$3. Aqueles que estão rachados, a gente faz o seguinte, passa cera na rachadura, pinta igualzinho aquele outro de lá, mas bota uma bancada diferente, uma bancada de liquidação, e bota lá, 3 por R$1. O que acontecia? As pessoas, ao passarem pela venda daquele artesão, ele olhava e viu, os vasos são iguais porque tem preços diferentes. Aí ele explicava, aquele ali são vasos sem cera, esses aqui são vasos com cera. A origem da palavra sincero vem exatamente daqui, dos vasos sem cera. Sem cera, sem máscara, sem fingimento. Numa sociedade que todo mundo está usando máscara. Estar sem cera. Um vaso sem cera é um vaso caro. Um relacionamento sem cera, sem máscara, é difícil. Um relacionamento sem fingimento é caro. Relacionamentos com máscaras, com fingimentos, você encontra uns montes por aí. É barato. Qualquer um pode ser. Mas para um relacionamento, quer seja com o próximo, quer seja para com Deus, para consigo próprio, um relacionamento sem cera, sem máscaras, sem fingimentos, é um relacionamento caro. Um relacionamento que vai demandar tempo, que vai demandar perdão, que vai demandar de nós um verdadeiro exercício para que possamos colocar em prática aquilo que Deus tem derramado nos nossos corações. Ao andarmos pelas ruas, ao andarmos no nosso trabalho, nas nossas casas, nos condomínios onde nós moramos, encontrar relacionamentos verdadeiros, sem cera, é caro. É difícil, encontra um ou dois, mas aqueles relacionamentos que são fingidos, que são cheios de interesses, de máscaras, esse relacionamento você encontra aos montes por aí. Primeira coisa, para que nós sejamos homens e mulheres reconhecidos que andam com Deus, primeira coisa, implica em sinceridade. Segunda coisa, para que nós venhamos a ter um relacionamento que seja reconhecido no nosso andar de pessoas, de homens e mulheres que andam com Deus, você vai encontrar em Deuteronômio 13, versículo 4. Deuteronômio 13, versículo 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, e a Ele guardareis os mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Enquanto a primeira característica de um homem que anda com Deus implica em sinceridade, o segundo implica em obediência. Obedecer não é uma tarefa fácil. Obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias, não é uma tarefa simples de ser executada. Não é. Paulo tinha uma tarefa que era a de pregar o Evangelho aos gentios. E ele sabia que essa tarefa ia ser árdua e ia custar-lhe a própria vida. Mas ele obedeceu.
Ele obedeceu porque ele tinha em mente aquilo que, quando ele estava às vésperas de ir para Roma, ele não conhecia a igreja de Roma. Ele manda uma carta para a igreja de Roma para falar para ele antes a maneira como ele pensava, a maneira como ele orientava as igrejas. Então ele manda e escreve a carta aos romanos. E quando a gente encontra a expressão da sua obediência, ele mostra no capítulo 5, versículos 3 e 4, ele mostra como devemos nós obedecer a Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que venhamos a passar. Romanos capítulo 5, versículo 3, ele fala o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Caramba, como é que um homem ele fica contente nas dificuldades? É o que está escrito aqui. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele fica contente quando está passando por dificuldade. É uma capacidade de obedecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado muito grande. E ele explica como. Por quê? Sabendo, continua o texto, sabendo que a tribulação, a dificuldade, o problema, produz o quê? Perseverança. O discípulo do Senhor, nós estamos falando sobre discípulo, ser discípulo. Nós estamos vendo no texto de hoje que implica em sinceridade, implica em obediência. E para ser obediente, nós, dependente das circunstâncias, nós temos que ter uma postura para que obedeçamos ao Senhor. E aqui ele fala o seguinte: produz perseverança. Quando eu, discípulo do Senhor, passo por dificuldade, eu não me tranco no quarto e fico deprimido. Não. O servo do Senhor, ele faz exatamente o que Paulo está falando aqui. Persevera. Está na dificuldade, está na luta, está no problema, persevera. Não fica reclamando. Ele vai para o jejum, vai para a oração. Ele vai para a igreja, vai para a célula, porque na célula a gente tem pares em que eles vão estar suportai-vos uns aos outros. Eles vão estar do teu lado, ombro a ombro, orando pela tua vida, pelo teu problema, porque naquele ambiente, um ambiente de confiança, onde nós compartilhamos com o nosso irmão dentro da célula, o quê? Estou passando por dificuldade, gente, pode me ajudar? Olha, eu vou estar orando por você, eu vou estar jejuando por você, eu vou estar do teu lado, eu vou estar... Isso traz o quê? Ânimo. A pessoa persevera no meio da luta, no meio da dificuldade. O que acontece depois? Deus dá a bênção, Deus manifesta a sua graça e a pessoa sai vitoriosa. Termina aí não, porque o Paulo, ele sabia exatamente que o resultado daquela tribulação que foi iniciada lá atrás, e ele perseverou e ele alcançou a vitória, isso se transforma num background, ou seja, num histórico na sua vida. O seu currículo vai ficar registrado. Passei pelo problema de enfermidade, Deus me curou. O que eu vou fazer com isso? Olha o que ele fala. E nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu persevero, eu jejuo, eu oro, os irmãos estão do meu lado, orando por mim. Eu venço aquele momento, eu atravesso aquele problema. Deus me dá a vitória. O que eu vou fazer com essa vitória? Ficar quieto? Não! Olha o que ele fala aqui. Eu vou, e a perseverança produz o que? Experiência. Essa experiência que você adquiriu naquela tribulação vai se tornar um instrumento de testemunho. É a maneira pela qual Deus permite que nós venhamos a passar por dificuldade para que o nome dele seja glorificado na minha vida, na medida que eu comunico aquilo que Deus fez na minha vida. Eu passei por dificuldade, o Senhor foi fiel, porque eu estava ali na presença do Pai, não esmoreci, o Senhor foi fiel e manifestou a sua graça. E na medida que eu testemunho, que eu compartilho a manifestação da graça de Deus na nossa vida, em obediência àquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, e de pregar o evangelho a toda criatura, qual é o resultado disso? Olha o quarto degrau dessa escada: tribulação, perseverança, experiência, esperança. A pessoa, ao escutar o teu testemunho que Deus foi fiel para contigo naquela tribulação, você vai trazer ânimo na vida dela, vai trazer esperança. Esse Deus que você serve fez isso contigo, eu quero esse Deus também. Você vai trazer esperança no coração dela para que ela continue na jornada. Muita gente tem abandonado o evangelho por causa dos problemas. Ao contrário, Deus é a solução, não o problema, não a causa do seu problema.
obedientemente cumpre aquilo que é a palavra de Deus como discípulos, e para ser discípulo implica sinceridade, implica em obediência, em obediência, faz com que a obra do Senhor permaneça, ou seja, a gente está cumprindo aquilo que o Senhor tem demonstrado e devemos estar congregando, congregai-vos, irmãos. Nós estamos juntos, reunidos, louvando, celebrando a presença de Deus no nosso meio, passando por dificuldade? Sim. No momento que a gente persevera, os irmãos vêm orar pela gente, jejuar pela gente. Na medida que nós avançamos, essa experiência que foi adquirida, que foi agregada naquele momento, o Senhor vai transformar ela numa experiência para que, ao ser contada, dê esperança naqueles que estão já desesperados, desesperançados, desgostosos até de viver. É para isso que Deus permite que nós venhamos a passar por tribulação. Qualquer que seja ela, financeira, relacionamento, saúde, não importa. Deus é o Senhor de todos os poderes, é o Senhor Todo-Poderoso, que é a expressão exata da palavra no hebraico é essa. Significa que tem todo o poder na sua mão. Ele é onipotente. E por ser onipotente, Ele permite, porque Ele sabe até que ponto a gente pode suportar. Independente das circunstâncias, Deus sabe as nossas condições e o que Ele tem para as nossas vidas. Para ser servo, discípulo do Senhor, a palavra de Deus nos mostra a figura de Noé e de Enoque. Ambos andavam com Deus, reconhecidos pelos seus pais como um homem que andava com Deus. Por quê? Na medida que ele andava, isso implica em, primeiro, sinceridade. Ele era sincero nos seus relacionamentos, para com ele, para com o próximo, para com Deus. Ele não somente era sincero, ele era obediente àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ter um posicionamento claro, a despeito do que aconteceu essa semana. E a Igreja Metodista, ela é, de acordo com, eu só fiquei sabendo dessa notícia, mas não me fez de manhã cedo, aquele aborto naquela criança de 10 anos. A Igreja Metodista é em favor da vida. Em hipótese alguma, a Igreja Metodista comunga com a ideia do aborto. A palavra de Deus fala que Deus é o dono da vida, só Ele. A Igreja Metodista é totalmente contrária a qualquer tipo de prática que tire a vida. E a vida começa na concepção. No momento em que o ovo e o peixe-matório se encontram, começou a vida ali. Nós temos um colega, é padrinho do meu filho mais novo, Joselmo, o Dr. Joselmo. Ele é categórico, em todas as letras. A vida começa no contato. Juntou os dois, a vida começou ali. Qualquer atitude, qualquer prática que aconteça mecanicamente para interromper esse processo é assassinato. Se a pessoa abortou naturalmente, por causa da minha prima, tem uma prima que teve que praticamente ficar os 9 meses deitada. Ela abortou 4 vezes naturalmente. Ou seja, o útero dela tinha problema, não conseguia segurar o feto. Ela teve que ficar os 9 meses, tem 2 filhos. 9 meses deitada ali, não podia se movimentar para nada. Senão perderia o feto. Mas são problemas naturais do próprio útero. Uma deficiência dela, não era mecânico. Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Quem anda com Deus implica em sinceridade, implica em obediência. Terceiro e último, a gente vai para Colossenses. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. E a palavra de Deus nos diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Terceira coisa, primeira coisa para andar com Deus implica em sinceridade. Segunda coisa, para andar com Deus implica em obediência. Terceira coisa, andar com Deus implica em união com Ele. Como é que isso se é entendido? Como é que isso a gente consegue entender essa união com Deus? Vamos para 1 João 1, primeira epístola de João, lá no finalzinho, versículos 6 e 7.
versículo capítulo 1, primeira epístola de João, versículos 6 e 7. As duas passagens começam com a condicional determinante se. 1 João 1, versículos 6 e 7 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Terceira coisa, implicar significa união com Ele, ou seja, é manifestar o caráter de Deus no nosso dia a dia. Muitas vezes você não entende aquilo que Deus está fazendo ao seu redor. Por quê? Porque a nossa mente limitada e finita não consegue entender a mente de Deus, que é ilimitada e infinita. As duas coisas não se encaixam. Muita gente quer entender Deus, não vai conseguir, gente. É fé. Como pode um homem, sendo finito e limitado nele mesmo, conseguir entender Deus, a maneira como Ele faz, como Ele age? Não tem. A gente não entende por que a porta foi fechada aqui, por que eu ainda não fui para lá agora, por que eu... A gente não sabe. Deus está vendo lá na frente. Quando a gente manifesta o caráter de Deus no nosso dia a dia, sabendo que Deus está no controle, na certeza que Deus tem tudo em suas mãos, inclusive as nossas vidas, Ele está preparando o melhor para nós. E na medida que a gente caminha com Deus, sem reclamar, sem murmurar. Hoje à noite eu quero trazer uma mensagem, mas por isso eu vou chegar aqui 5 horas da tarde para fazer esse show funcionar. Que sem um vídeo que eu vou colocar que é impactante. É impactante o vídeo que vocês vão ver hoje à noite. A mensagem que eu ia pregar agora de manhã, mas por causa do problema do vídeo não deu para passar. À noite eu vou passar e vou falar sobre murmuração. O vídeo é impactante. A gente vai ter que manifestar o caráter de Deus independente das circunstâncias. Não importa. Andar com Deus implica sinceridade. Andar com Deus implica obediência. Andar com Deus implica em manifestar o caráter de Deus aonde nós estivermos. Independente das circunstâncias, as pessoas ao olharem em mim têm que ver as marcas de Cristo. Infelizmente eu tenho escutado no meio da igreja, isso não tem base bíblica, é totalmente diabólico. Eu falo, meu irmãozinho, não fica preocupado com fulano não, olha para Jesus. Opa, alto lá. Isso não tem base bíblica. Se Jesus chamou a gente, que vós sois a luz do mundo, eu tenho que manifestar o caráter de Deus. As pessoas têm que olhar para mim, sim, e ver em mim as marcas de Cristo. Não desvie a atenção para Deus. Ah, não, olha para Deus. Não, se você fizer isso, vai deixar o homem para o inferno. Você tem que chegar para ele e falar, irmão, isso aí está errado. Se você seguir por esse caminho, você vai para o inferno. E nós temos que ser claros, transparentes. Por mais transparente que seja, tem gente que está cega. Na tua que a Bíblia fala que caíram escamas dos olhos, tem muita gente com escamas dos olhos ainda, que não está conseguindo enxergar Deus agindo em nosso meio. Deus falando nos nossos dias. Nessa manhã, eu quero falar o quanto é necessário que ao longo da nossa caminhada venhamos a revelar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Para isso é necessário, como discípulos, andar com Deus. E andar com Deus implica em sinceridade, implica em obediência, implica em manifestar o caráter de Deus. Eu não sei como anda a sua vida, não sei como você tem desejado ardentemente no seu coração, se esse é o desejo que tem pairado sobre a sua vida. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, aí na sua casa, agora, aqui na igreja, e abrir seu coração para colocar diante de Deus o seu desejo, a sua vontade. Senhor, eu quero andar com Deus, quero andar contigo. E nós temos que estar pensando sobre isso. Eu quero andar com Deus, mas será que Deus tem andado comigo?
Pai querido, nessa manhã, eu quero colocar a minha vida, a vida dos nossos irmãos e irmãs aqui, ó Pai Santo, na Tua presença. Nós sabemos, ó Pai, o quanto é difícil no mundo que nós estamos vivendo, em que os sinais têm apontado para a proximidade da volta de Cristo, o quanto as pessoas têm se distanciado de Ti, o quanto o mundo tem rejeitado a pregação do Evangelho. Mas nós queremos, ó Pai Santo, aqui, segundo o que a Tua Palavra nos mostra hoje, como discípulos, ó Pai, nós queremos andar contigo, Senhor. E nós sabemos que exige de nós, sim, uma atitude de sinceridade, uma atitude de obediência e uma atitude de manifestação do caráter de Cristo em nós. Pai querido, que nós possamos, ó Pai, retornar para as nossas casas. Aqueles que se encontram em casa possam ter ao longo desse dia a oportunidade de meditar nessa palavra e ver aonde, ó Pai, podemos melhorar a nossa caminhada, onde podemos acertar as arestas, ó Pai. E é por isso que nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, para que Tu venha nos mostrar, ó Pai, para que a cada instante, a cada momento, as pessoas ao nosso redor reconheçam Cristo em nós. Pai, eu quero Te pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Trino, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém. Eu queria convidar os irmãos a ficar sentados, esperar o pastor pastor. O pastor vai estar à porta para pelo menos olhar e se despedir de cada um de vocês. E eu quero ter essa oportunidade nessa manhã.